Olá, turminha do sexto ano, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra gente corrigir as atividades do capítulo 18 e pra dar prosseguimento, né, e estudar o conteúdo do capítulo 19. Então, pra iniciar a aula, a gente vai corrigir as atividades que começam lá na página 393 do livro de vocês. Essas atividades são referentes ao estudo do texto, tá, gente? A questão número 1 diz que o texto que vocês leram no capítulo é uma notícia e pergunta a vocês que característica de fato, né, comprova que esse texto é uma notícia. Bom, aqui a resposta é pessoal, no entanto, vocês não podem deixar de abordar a questão de que esse texto se trata de um texto informativo, centrado na reconstrução de um fato e que ele possui uma estrutura fixa, né, aquela estrutura de notícia que a gente já conhece. Título, subtítulo ou linha fina, lead e corpo do texto. A questão de número 2 traz aquele quadrinho que a gente já conhece, né, que pede o resumo da notícia, que a gente vai sempre encontrar no lead. Então, a primeira pergunta é quem, né? Quem nessa notícia? E aí, o quem aqui é a vendedora Leiliane, de 28 anos. O que, né? A Leiliane, o que? Ela virou notícia de jornal. Quando, após o acidente de helicóptero da última segunda-feira, 11/2/2019, onde no acesso à rodovia Anhanguera, quilômetro 7 do Rodoanel. Por quê? Porque ela ajudou a socorrer o motorista do caminhão que se chocou com o helicóptero que levava o jornalista Ricardo Boechat. Questão de número 3. O texto se inicia com a citação de uma fala de alguém. Letra A. Qual é a importância dessa fala? Bom, a fala aqui no título, né, que é a fala da Leiliane, Faltou Humanidade, ela expressa o sentimento da protagonista da notícia, fazendo com que o leitor perceba, né, a relação dela com esse fato. E mais que isso, né, o posicionamento dela, o que ela acha disso. Letra B. Qual é o efeito dessa escolha? Bom, a citação da fala da Leiliane, que é a protagonista da notícia, bem lá no título, faz com que o leitor se identifique de alguma forma com o seu sentimento, né? Ou, pelo menos, que o leitor fique curioso em saber o porquê dessa fala e queira ler o restante da notícia. Questão de número 4. Analise os verbos que compõem o título e o subtítulo, ou linha fina. Então, aqui, né, no título e no subtítulo, a gente tem os seguintes verbos: faltou, diz, salvou, removeu e prendia. Letra A. Que tempos verbais são empregados? Bom, aqui a gente tem a maioria dos verbos no tempo passado, né, pretérito, e somente um verbo no tempo presente, que é um verbo que está no título, né, o verbo diz. E ele está no presente para trazer essa proximidade da notícia, né, do relato ao leitor. Já os demais estão no passado para retratar mesmo um fato que já ocorreu, né, para ser fiel à notícia. Desses que estão no passado, né, a gente tem um no pretérito imperfeito, que é o verbo prendia, e os demais estão no pretérito perfeito. B. Por que você acha que esses eventos são apresentados nesses tempos verbais? Bom, aqui é uma resposta pessoal, né, mas a gente lembra daquilo que a gente vem estudando até agora, que no gênero notícia, né, geralmente se usa no título do texto para trazer uma coisa de atualidade, né, de proximidade do leitor, o verbo no presente. E no restante da notícia, né, para se manter fiel ao ocorrido, utiliza-se verbos no tempo passado, pretérito. Letra C. Que palavras no subtítulo substituem as palavras mulher e vítima presentes no título? Bom, a palavra mulher presente no título é substituída no subtítulo pela palavra comerciante. E a palavra vítima é substituída pela palavra motorista. Letra D. Qual é a função do subtítulo em uma notícia como essa? Bom, a função do subtítulo geralmente, né, é detalhar aspectos mencionados no título. No caso da notícia que a gente está estudando, ele indica a profissão dos envolvidos e também a ação da Leiliane. Questão de número 5. O texto afirma que Leiliane virou notícia. Letra A. Qual é o sentido dessa expressão? Bom, o sentido aqui, né, é que ela se torna tema de uma notícia, protagonista de uma notícia. Letra B.
O verbo virou indica uma transformação, porque ser notícia seria um fato importante, ou melhor, improvável, na vida de Leiliane. Bom, a notícia deixa claro pra gente, né, que a Leiliane era apenas uma pessoa comum, né, sem muita notoriedade, sem muita exposição, que ela era só uma comerciante. Sendo assim, né, nada no seu dia a dia, nada da rotina dela, né, interessaria ou justificaria ela virar uma notícia de jornal. Questão de número 6. Por que a notícia fez questão de citar a doença de Leiliane? Bom, se a gente for analisar aqui, né, a doença da Leiliane enaltece, engrandece o ato dela de ter salvado o motorista. Já que essa doença, né, impossibilitava a Leiliane de fazer esforços. E mesmo assim ela fez para resgatar a vítima. Então isso demonstra, né, que pela compaixão, por ela se colocar no lugar do próximo, ela conseguiu superar os seus limites e até mesmo a própria circunstância em que ela estava. Questão de número 7. A fala que aparece no título, faltou humanidade, é repetida no corpo do texto. Letra A. Que frase corresponde a essa afirmação? Bom, a frase aqui, né, que está presente no corpo do texto é, aspas, é muita falta de humanidade, afirmou, aspas. Lembrem-se que sempre que vocês forem retirar um trecho do texto, vocês precisam utilizar as aspas antes e depois desse trecho. B. A que fato a moça se refere como falta de humanidade? Você concorda com ela? Bom, o fato a que ela se refere é o fato de as pessoas ficarem olhando paradas, né, em torno do acidente e, pior ainda, tirando selfies com o motorista todo ensanguentado ao invés de ajudá-lo. Eu, Marcela, super concordo com ela que essa ação pode ser considerada uma falta de humanidade extrema. Mas vocês podem ter uma outra opinião, porque essa parte aqui do você concorda com ela é uma resposta pessoal. Questão de número 8. Discuta com seus colegas. Quando lemos uma notícia, que elementos nos fazem acreditar que aquilo ali é um texto confiável? Bom, aqui a resposta também é pessoal, mas eu, Marcela, reparo nos seguintes aspectos. Citação de dados como datas, índices e nomes específicos. A transcrição de fala das personagens, no caso, das pessoas que estão envolvidas na notícia, a linguagem utilizada e também a estrutura do texto, né? Que é aquela estrutura que a gente já conhece, a estrutura da notícia, que é composta de título, subtítulo, lead e corpo do texto. Tudo isso junto, né, demonstra uma maior autenticidade para aquela notícia. 9. A frase que encerra o texto, foi ele que me salvou, revela que Leiliane se sentia responsável pela vítima que ajudou. Por quê? Bom, a Leiliane se sentia responsável pelo motorista porque ela acreditava ter sido protegida pelo caminhão que ele dirigia. Então, segundo ela, se não fosse o caminhão, ela que seria a atingida pelo helicóptero. Questão de número 10. Leia e observe como a mesma história foi relatada por diferentes veículos de comunicação. Então, aí a gente tem essa mesma notícia publicada pelo G1, portal de notícias, pelo site M de Mulher e pelo Ipenes. Letra A. Que palavras são empregadas nos títulos para se referir a Leiliane? Bom, o G1, né, que é a primeira notícia aí, utiliza a palavra jovem. A segunda notícia, que é a do M de Mulher, utiliza a palavra heroína. E a terceira, somente mulher. B. Converse com seus colegas. De que maneira essa escolha revela o posicionamento do veículo que publica a matéria? Bom, aqui vocês vão analisar, né, cada enunciado desse pensando: por que foi escolhida essa palavra jovem e não uma outra palavra? Por que foi escolhida essa palavra heroína e não uma outra palavra? Por que foi escolhida essa palavra mulher e não uma outra? Bom, títulos de notícia, né, vocês precisam ter isso em mente, eles visam sempre surpreender o leitor. Então, quando o site que chama a Leiliane de mulher no título e o site que chama a Leiliane de jovem no título colocam assim, a gente pode inferir, né, que a sociedade não espera de uma jovem mulher uma atitude como a dela. E é uma atitude de muita coragem. Já a palavra heroína, né, é utilizada aqui
como se esse veículo aprovasse muito a ação da Leiliane, né? Então, há aqui um sentimento de extrema aprovação. Ele enaltece, né? Ele engrandece o ato da Leiliane. Letra C, que título enfatiza o fato de Leiliane ter salvado uma vida? O terceiro, o fato de Leiliane ter enfrentado uma doença. O primeiro, e o fato de Leiliane ser beneficiada após a sua atitude é o segundo. Letra D, 2 dos títulos apresentam o nome de Boechat. Qual é a importância da citação desse nome? Bom, o Ricardo Boechat, ele é um famoso jornalista, ele era, né, um famoso jornalista, apresentador de um noticiário da televisão. Então, ali, ele era a única pessoa com popularidade, a única pessoa famosa, né, reconhecida, que estava envolvida naquele acidente. Logo, ele se torna uma referência para o caso. Letra E, se Leiliane fosse uma menor de idade, você sabe como ela seria citada na notícia? Exemplifique. Bom, menores de idade não podem ter sua identidade revelada. Logo, ela seria citada simplesmente pelas suas iniciais, L, R, S, seguidas da sua idade. Então, sei lá, 10 anos. LRS, 10 anos. Assim que ela seria citada na notícia. A resposta do super desafio é uma resposta pessoal, então não tem uma correção. E aí a gente chega à nossa última questão, que é a questão de número 11, que traz 2 textos, 1 e 2, e 4 questões em cima desses textos. Então, letra A, que aspecto da história é enfatizado na notícia? Bom, aqui é enfatizado o fato das pessoas ficarem fotografando, em vez de ajudar a moça, né, a Leiliane, a resgatar o motorista ferido. E também uma oposição aqui entre eles, né, homens, e ela, né, que foi uma mulher de quem a sociedade não esperava essa atitude, mas que teve, enquanto os homens ficaram apenas fotografando. B, considere o verbete herói. Por que Leiliane poderia ser considerada, de certa forma, uma heroína? Bom, aqui é óbvio que por assumir riscos, né, e ter salvado o motorista, mesmo com a sua condição, mesmo com a sua doença, sua dificuldade. Letra C, que sentido apresentado no dicionário combina com essa concepção? Bom, aqui servem, né, os sentidos 2, 6, 7 e 8 do texto 2. Né, que é um verbete de dicionário. Letra D, nem todas as pessoas que praticam boa ação viram notícia. Por que você acha que o caso de Leiliane teve toda essa repercussão nacional, né, uma grande repercussão nacional? Bom, aqui também é uma resposta pessoal, né, é o porquê você acha. No entanto, é bom lembrar que a Leiliane estava envolvida numa situação muito específica, que foi a morte do jornalista, né, de um famoso Ricardo Boechat. Talvez isso, né, tenha colaborado para que ela virasse notícia de jornal. Agora a gente passa para o capítulo 19 e o nosso estudo do texto dessa semana vai tratar de um novo gênero textual, que é o gênero resumo. Então, só para a gente entender aqui, né, o resumo, ele é um texto que é muito utilizado na escola, né, ele é muito utilizado como um meio de estudo, como uma ferramenta de estudos e também de apresentação de conteúdo para uma pessoa que não teve acesso à obra original. Por quê? Porque ele é um texto que apresenta as ideias principais de um outro texto, de uma outra obra, que pode ser um livro, pode ser um artigo, pode ser um vídeo, pode ser um filme, enfim. Apesar de o resumo apresentar as ideias ou informações principais de um texto, vocês precisam ter em mente que o resumo não é uma colcha de retalhos, tá, gente? Que ele não é vários pedaços de um texto que você coloca ali de qualquer jeito, mas que a ideia dele, né, é sintetizar o que tá naquele texto ali. É extrair só o principal mesmo ali, só o que você precisa para compreender aquele outro texto sem precisar lê-lo novamente, sem precisar assistir ao vídeo novamente. Essa coisa de achar que resumo é só um recorte, né? É só copia e cola do texto, é bem perigosa, porque isso pode resultar em plágio, tá? Em uma cópia não autorizada do texto de alguém.
Então, todas as vezes que vocês forem fazer um resumo, é importante que vocês façam a identificação do texto original, né? Então, digam quem é o autor, qual é o título, a data de publicação daquele texto e etc. E além disso, né, além dessa armadilha do plágio no resumo, vocês também precisam ficar atentos com a linguagem que é utilizada no resumo de vocês, se ela é adequada ao público que vocês querem atingir. O uso de palavras-chave que se encontram no texto original é muito importante também. E se o seu resumo é fiel ao texto original. Não cópia, tá, gente? Mas sim fiel ao texto original no sentido de ele resume mesmo as ideias do texto original, né? Ele coloca somente as ideias principais daquele texto original ou não. Sabendo disso tudo, vocês vão ler o texto do começo do capítulo, que é um texto informativo que trata de fake news, especificamente de uma, que é Tapacurá estourou, né? Um dos boatos pernambucanos mais conhecidos e antigos também. Vocês vão dar aquela olhadinha no glossário, né? Para poder reconhecer as palavras que vocês desconhecem. Responder as atividades referentes ao texto que a gente vai corrigir na próxima semana. E realizar a produção textual, que é muito simples essa semana. Vocês vão simplesmente voltar a esse texto do começo do capítulo 19, reler esse texto e depois vão resumir esse texto de acordo com as informações que eu dei aqui para vocês e com as informações que estão presentes no livro lá no tópico 2. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui embaixo porque eu vou responder. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.